Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Gabriel Maksud aqui para mais um vídeo, sócio fundador aqui da Dom. Hoje com um convidado muito especial, muito querido também aqui por todos aqui do escritório, Mateusão. Depois eu vou deixar ele se apresentar para vocês, mas a gente veio falar de um tema muito importante aqui para todo brasileiro, né? Nosso brasileiro aqui, que é o clássico, que deixa quase todo o seu patrimônio aqui, seu emprego é aqui no Brasil. E muitas vezes, quando a gente olha para investimentos, ele também deixa todo o seu capital investido no Brasil em ativos em reais, né? E a gente veio hoje trazer essa pauta muito importante, que é sobre a dolarização do patrimônio, porque que a gente acha que isso é imprescindível para o investidor, tá bom? Então, Mateusão, seja muito bem-vindo aqui para a nossa live, para a nossa reuniãozinha. Para começar, se apresenta um pouco para a gente, fala o que você faz aqui na Dom, como que você ajuda a gente todos os dias e os nossos clientes. Conta um pouquinho. Fala pessoal, primeiro, obrigado Mac pelo convite. Hoje, basicamente aqui na Dom, minha função é ajudar os assessores a garantir que a alocação dos clientes está bem feita e a garantir que tudo aquilo que a gente tem visto no mercado, de bons investimentos que possam fazer sentido para os nossos investidores, que isso de fato cheguem a eles, né? Então hoje eu faço parte ali do comitê, junto com outros sócios aqui da Dom também, em que a gente traz pauta sobre o mercado, eu trago a visão da gestora sobre os ativos que a gente tem alocado hoje, e baseado nisso a gente toma decisões sobre o que a gente vai fazer na carteira dos clientes e como isso de fato auxilia eles e como isso pode estar alinhado com o perfil de cada um. Então basicamente eu trabalho ali como um braço direito do assessor para garantir que o cliente está bem assistido e que o que ele está fazendo está de acordo com o perfil dele. Boa, legal. Eu também participo do comitê, né, por óbvio, mas comenta aqui para a gente, para os nossos ouvintes aqui, o que faz o nosso comitê de alocação? Basicamente o nosso comitê, hoje todos dentro do comitê são aberto para cada um comentar o que acha que tem de boas oportunidades para a gente trazer, e dentro dele a gente basicamente vai decidir o que a gente vê que é razoável para o cliente ter na carteira, o que a gente pode sugerir de mudança, o que o mercado tem falado para a gente tomar cuidado, o que o mercado tem falado para a gente que é uma boa alocação. Então basicamente são todas as decisões que envolvem a alocação do cliente, é o que é discutido ali, né? Não, muito legal. E participam diferentes sócios, cada um pode dar uma opinião. No final tem também, só para complementar, uma votação para a gente ver o que a gente leva, né, para o restante dos assessores, que no final do dia os assessores são os porta-vozes aqui da Dom, né? Então a gente em comitê define a estratégia e como cada assessor tem a sua carteira de clientes, ele ajuda a gente a levar essa sugestão, essa troca, enfim, o resultado do que a gente discute em comitê, que vem com várias análises, para a ponta final, que seria para os nossos clientes. Então, muito legal. E aqui indo para o nosso tema de hoje, né, alocação internacional, a importância da dolarização e impacto na carteira. Né, a gente, falando um pouquinho do cenário, a gente no final do ano passado, um dezembro horrível, né? Dezembro horrível, acho que quem lembra aí, o dólar bateu 6,40, todo mundo estava fugindo ali do Brasil, depois daquele pacote de gasto, na verdade, né, que ia ser um pacote de corte de gasto do Haddad, foi um pacote de gasto. O dólar perdeu um pouco o controle contra o real, o Banco Central fez as maiores intervenções da história. Enfim, mesmo com essas intervenções, o dólar bateu 6,30, 6,40. E hoje estamos em dezembro de 2025, dólar a 5,30, o real apreciando 20% contra o dólar. O que aconteceu nesse ano aí, Matheus, para o dólar estar nesse preço? Foi um pouco lição de casa nossa? Foi um pouco internacional? Olha, não foi nada lição de casa nossa. Acho que assim, ninguém no começo do ano podia prever que o dólar ia cair de 6,40 para 5,30. Tanto que naquela mesma época, o dólar bateu 6,30, foi todos os assessores, todos os clientes perguntando se era para a gente sair comprando dólar, tirar dinheiro daqui de dentro. Mas basicamente não foi nada aqui interno que aconteceu, né? Foi o dólar se enfraqueceu no mundo inteiro. Não foi nada que a gente fez, o cenário não mudou muito do que a gente viu lá em dezembro, a situação não melhorou aqui dentro, mas lá fora o dólar se enfraqueceu contra todas as moedas do mundo, o real incluso, então a gente acabou se beneficiando
de tudo que aconteceu lá fora para chegar nesse patamar. Que bom pra gente, mas ainda aqui dentro não está ajustado para o dólar ficar confortável nessa posição, né? E acho que também um dos motivos da gente querer fazer essa live agora, final de ano, bom, passamos aí, né, um ano de uma boa apreciação da nossa moeda, né? Tudo bem que foi globalmente, mas uma boa apreciação da nossa moeda. E ano que vem, né, um ano eleitoral aqui para nós, né? Então ninguém sabe o que vai acontecer, né? Ainda é cedo até para prever. Estamos aí acompanhando o que pode acontecer, quem vai ser o candidato da direita, da esquerda, enfim. Hoje não está sendo ainda discutido no mercado tanto sobre eleição, né? O preço ainda está muito mais refletindo esse fluxo internacional, né, que saiu dos Estados Unidos depois do Liberation Day com as tarifas do Trump, e um movimento mais global. Mas dado que aconteceu essa janela logo antes de um ano eleitoral de apreciação da nossa moeda, pode ser um bom momento para dolarizar um pedaço da carteira para quem ainda tem todos os ativos aqui em reais, né? Motivo desse call de hoje. Mas então você trouxe para a gente uma apresentação. Mostra pra gente o que você trouxe. Aqui, nessa apresentação, basicamente, eu trouxe algumas das imagens que a gente tem usado aqui de fato. Eu tenho conversado com os assessores para a gente mostrar isso para os clientes, informar eles a respeito de toda essa situação. Mas, basicamente, a gente começou esse movimento mais forte de dolarização aqui dentro foi por causa desse estudo que a XP soltou ali em agosto desse ano. Ela fez um estudo, basicamente, não foi nem olhando para preço, eles não estavam olhando a oportunidade no dólar. Isso aqui é independente do cenário, isso é uma realidade. O impacto que o dólar tem, isso sobre a cesta de consumo aqui dentro, sobre gastos no exterior que o brasileiro faz, sobre a volatilidade que a variação do dólar traz para a gente, em diferentes níveis de renda, o quanto o dólar vai impactar a sua vida. Isso de todo mundo. Varia alguns pontos percentuais, mas olhando para isso a gente chegou à conclusão de que para o cliente estar confortável, para o cliente estar seguro, a gente precisa ter pelo menos 15% de dólar na carteira. Eu estou vendo ali de 15 a 18, mas de 15 a 20% do que ele consome é dolarizado. Ou dolarizado, ou pode afetar ele de outras formas via volatilidade, por exemplo, na mesma bolsa para o investidor. Isso aqui também considera esse impacto. Legal. Então, principalmente o nosso cliente que investe, isso faz muito sentido, né? A gente vê, quando o dólar cai, a carteira voa para cima, performa muito bem. Agora, o cenário mudando para o ano que vem, a gente não sabe como isso pode se comportar. Então, isso é uma outra forma de proteger esse cliente investidor. Perfeito. Um outro argumento também que a gente trouxe, que vem logo depois desse por um motivo. Porque quando a gente fala para o cliente mais conservador que ele precisa ter um pouco do dinheiro dele em dólar, ele fica muito preocupado com a variação. Tá, mas eu vou comprar dólar agora, e se o dólar continuar caindo, eu vou perder dinheiro. A nossa visão é que isso não é o que você deve focar. Mas se você olha para o rating dos países que a gente tem no mundo hoje, não faz sentido você estar mais confortável em alocar no Brasil, que está ali com rating duplo B, do que alocar em qualquer outro país, como por exemplo os Estados Unidos, que está nas faixas mais altas de rating. Então, por mais que sim, o dólar vai variar depois que você comprar ele, depois que você alocar lá fora, mas você precisa entender que a longo prazo isso traz uma segurança maior para a sua alocação. Então, independente do argumento do preço, isso aqui continua sendo realidade. É melhor você buscar aquilo que é mais seguro. Por mais que possa trazer um pouco de variação, porque a gente já viu em vários estudos, a gente vai mostrar isso aqui hoje, que na verdade isso reduz a volatilidade e reduz o seu risco. Muito bom, o Brasil está ali no BB, né, e Estados Unidos está no duplo A. Então tem uma proteçãozinha em moeda forte. Eu não sei se você vai trazer isso, mas sem contar que também as oportunidades que você tem fora, né? Às vezes você mandar o dinheiro lá para fora para comprar um S&P 500, por exemplo, você compra empresas de tecnologia que estão surfando algo que a gente não tem aqui no Brasil diretamente, né? Tem também esse fator de que assim, não é só dolarizar, você está comprando investimentos, né? Você está comprando ativos, seja um S&P 500, seja renda fixa, em moeda forte, né? Exatamente. Isso aqui eu nem vou entrar tanto no mérito do que tem para a gente alocar lá fora, mas acho que isso lá fora você tem tudo que você possa imaginar. Então tem um motivo para a maior parte do dinheiro do mundo estar lá, né? A qualidade do que você pode fazer lá fora é muito grande também.
E um último argumento que a gente traz também do porquê você precisa trazer o dólar é olhar um pouquinho da nossa história também. A gente vê que ao longo do tempo a tendência foi que o dólar sempre vai se valorizar em relação ao real, ou o real vai continuar se depreciando. E a gente não vê motivos para isso mudar agora. Esse foi um ano atípico que isso aconteceu, mas novamente não foi porque aqui dentro está ajustado e a gente vê pelo caminhar das coisas que não está indo para ser ajustado. Vai continuar dessa maneira. E é engraçado aqui essa imagem do real se desvalorizando em relação ao dólar. Tem também uma outra imagem, imagino que você não trouxe, mas quanto o dólar também está perdendo o poder de compra, né? Pelos Estados Unidos fazer um fiscal muito forte. Então, o dólar já perde o poder de compra, porque o Fed lá gasta muito, os Estados Unidos também está muito endividado e tudo mais. E a inflação também lá corrói um pouco o poder de compra dos americanos. O real perde muito mais em relação ao dólar, então é uma perda, globalmente falando, gigantesca, né, de estar 100% em real. Exato, quando você coloca esses dois pesos na balança, a diferença é gritante. Se você for comparar o consumo lá fora em reais há 10 anos atrás para hoje, é uma diferença absurda, assim. Então, assim, esses são os argumentos que a gente dá da posição do dólar em termos de como isso afeta a sua segurança. A outra parte que eu trouxe aqui também, que é uma preocupação muito grande do investidor, é como é que isso afeta a sua rentabilidade. Porque muita gente associa, ok, eu vou para mais segurança, então eu abro mão de algo mais rentável. Isso normalmente é verdade, mas a gente pode ver aqui que nem sempre. Você ter uma carteira diversificada traz benefícios sim. Porque se a gente comparar, hoje, indicadores assim que ao longo dos últimos anos aqui no Brasil performaram muito bem, que é o pré-fixado a 12%, então aquele 1% ao mês todo mundo busca, ou o IPCA mais 6, que sempre performa muito bem no Brasil, ou o próprio CDI, que é o que a gente compara as carteiras aqui dentro. Se você coloca dólar mais 4%, ou seja, você tendo 4% de rentabilidade, seja numa renda fixa lá fora, ou um dólar mais 5, mais 6, mais 7, que são rentabilidades possíveis, principalmente falando da qualidade dos ativos, né? Você coloca no S&P, você consegue muito mais que isso. Você não fica para trás. Compõe uma parte muito boa da sua carteira e funciona muito junto ali com o IPCA na proteção da inflação, como a gente acabou de falar. Então, não só na performance que se entrega, mas também continua adicionando na proteção da sua carteira contra a inflação. Exatamente. Acho que tem também um ponto até de segurança, né? Eu lembro que depois o dólar devolveu esse ano, né? A alta que tinha tido no ano passado, mas eu lembro o ano passado que o dólar tinha subido, se eu não me engano, uns 25% em relação ao real. Então, assim, você globalmente ficar 25%, dado que o dólar é a referência, 25% mais pobre é algo que machuca bastante. Na pandemia, para quem é um pouco mais antigo, o dólar chegou a subir mais ou menos de 4 para 6 em questão de 1 mês, 2 meses, né? Tudo bem que foi um cenário mais atípico, mas você da noite para o dia ficou 50%, teoricamente, mais pobre por estar com o seu patrimônio inteiro em reais, né? Então não é só a questão da rentabilidade, que sim, na rentabilidade histórica você vê que equivale aí com o IPCA mais 6 ou um pouquinho acima, né? O dólar mais 8 acima. O S&P acho que nos últimos anos deu mais do que 12% ao ano em dólar. Não quer dizer que vai manter isso para sempre, mas teve um retorno excepcional à Bolsa Americana. Mas acho que no final do dia essa diversificação também faz diferença no psicológico, né? Porque esse tipo de movimentação pode acabar impactando bastante, né? Quantos países que a gente já não viu que os investidores locais tinham todas as suas reservas em moeda local? A Argentina, por exemplo, quem não conseguiu sair, né, antes de acontecer algum problema, acabou perdendo todo o poder de compra globalmente falando. Não estou falando que isso vai acontecer com a nossa moeda, bateu até na madeira aqui, mas essa diversificação é importante para todo mundo. Sim, e você fala, esses cenários são atípicos, mas se você vai investir para longo prazo, eventualmente você vai passar por cenários, talvez não iguais, mas similares, né?
Exatamente. Então, quando isso acontecer, você não quer estar... não, pode ser que eu perca 50% porque aconteceu isso. Ou pode ser que não. É melhor você estar posicionado nisso, que acontecendo um ou outro, você vai estar protegido. Né? E eu tenho duas perguntas para você. Quem não tem exposição, qual que é um jeito legal de se expor? Pô, se eu já entro com tudo, entro um pouco meio parcelado, como que eu faria? Não vou entrar em mérito de quais ativos escolher lá fora aqui, acho que nem é a pauta da reunião de hoje, mas como que alocar e como fazer esse rebalanceamento ao longo do tempo? Como que você acha? Olha, hoje, a forma como a gente tem feito, dependendo muito do perfil do cliente, claro, a gente tem recomendado ele ir aos poucos. Então a gente foi fazendo ali, quando a gente iniciou isso mais ou menos no meio do ano, a gente falou para o cliente fazendo de 5% a 5%. Então o primeiro mês coloca 5%, dá mais 1, 2 meses, coloca mais 5%. E aos poucos, para não dar um choque tão grande na carteira, inicialmente posicionando em renda fixa, porque já é algo novo para a carteira, para você também não ter mais choques, você coloca em algo que não vai te dar surpresa também. Mas também o que a gente tem feito ok, você fez o primeiro passo, mandou dinheiro lá para fora, colocou na renda fixa, a partir do momento que seu dinheiro já está lá fora, você tem um mundo de ativos também que você pode alocar com muita qualidade. Então, a partir desse ponto, é claro, aí... Tem para todos os perfis. Exato. Aí eu atuo em conjunto com o assessor, o cara quer renda variável, você tem o S&P, se você for olhar o que ele entregou no passado, obviamente você vai alocar. Você tem Nasdaq, você tem muitos ativos que você pode alocar lá fora. Então, inicia devagar, mas depois você vai ver que a qualidade é tão alta que você vai estar com muito foco nisso e vai preferir até do que muitas das alocações que você já faz aqui dentro. Legal. E como que está aí hoje a experiência? Como que dá para fazer isso pela XP? Explica um pouquinho da parte operacional. Olha, hoje eu vou confessar que até o meio desse ano eu nunca tinha feito pessoalmente, mas eu fiz e a experiência assim está muito simples. Você abre a conta lá fora assim, um clique no aplicativo, você dá um ok, você abre. Ou o assessor te manda um push, você também dá um ok, você abre. No dia seguinte a conta já está aberta, você já consegue fazer câmbio, você já consegue aplicar no que você quiser. E ela é muito simples em todos os aspectos que você pode imaginar. Para fazer a aplicação, os ativos aparecem de forma simples no aplicativo. Para a parte de imposto, tem uma parte separada no aplicativo para mostrar exatamente a alíquota de imposto de cada ativo, como é que funciona para você pagar. Sucessão, você consegue simplesmente entrar no app, colocar a pessoa, o CPF que você quer fazer essa sucessão, e já vai ser feito automático na conta XP da pessoa. Ela só precisa abrir a conta e 30 a 60 dias depois, os ativos já vão cair na conta dessa pessoa. Então, assim, pela XP, você tendo um aplicativo, já tendo conta aqui, é muito simples de você fazer essa movimentação em qualquer aplicação financeira internacional. Legal. Então fácil, só fazer um câmbio, já consegue fazer as aplicações lá numa conta dolarizada. Né? Exato. O que é legal, o que eu gosto também, é que quando você tem investimentos no Brasil, investimentos fora, quando você olha a carteira, você vê a rentabilidade dos investimentos do Brasil em reais e a rentabilidade dos investimentos lá fora em dólares também. Né? Então, às vezes, o fator câmbio, se é numa carteira única consolidada, dá uma bagunçada um pouco no retorno dos ativos. Então, é legal também ter essa visão, essa visão dupla, né? Então, para você analisar de fato, os ativos que a gente selecionou estão performando bem, não estão, você consegue ver individualmente. Então, isso é muito legal. Tem mais algum? Tem mais um que é interessante, que isso aqui foi um estudo que a XP fez bem recente, que eu encontrei ele. A XP tem uma carteira recomendada, que eles soltam todos os meses, e eles fizeram uma comparação exatamente dessa carteira. Essa carteira tem todas as classes de ativos, ela é muito bem diversificada. Mas eles fizeram ela sem a parte do internacional, só ativos locais aqui no Brasil, como que ela performaria, e como ela performa se ela tivesse 20% do capital alocado lá fora, também diversificado, em renda variável, renda fixa, bem diversificado das duas formas. E a gente vê que, se você comparar ali desde 2014, acho que o segundo trimestre de 2014, eles puxaram. Todos os indicadores possíveis que você olhar da carteira melhoraram. Elas tiveram um retorno melhor, o S&P performou muito bem nessa janela, vai entregar mais também.
a volatilidade acaba caindo, então quem tinha preocupação disso trazer uma volatilidade maior por causa do dólar, na verdade ela diminuiu, você teve mais retorno com menos volatilidade, e aí Alpha, Sharp, outros indicadores técnicos também tiveram uma melhora, e é claro, entregou mais percentual de janelas acima do CDI, então constantemente você olha lá, minha carteira está batendo CDI? Na maioria das vezes sim, porque um mês que talvez renda variável foi mal, ou renda fixa local foi mal, porque a curva abriu, o dólar também deve ter subido, então, como é que eu posso dizer, não são todos os seus ativos que você perde junto, né? Quando você está investindo 100% localmente, às vezes, quando ocorre um cenário de, pô, o Brasil foi mal, tipo dezembro do ano passado, você vai perder na bolsa, nos fundos imobiliários, na renda fixa, vai perder em tudo, menos o CDI, né, que é duration zero. Mas você vai perder em todos os ativos. Quando você tem uma parte internacional, pelo menos o dólar pode se valorizar um pouco e ajuda ali no balanço. Exato, esse é o mesmo exemplo do que a gente falou que aconteceu ano passado. Teve saída de capital aqui da bolsa, a bolsa despencou, só que se você tinha a bolsa, mas também tinha a posição em dólar, o dólar subiu pra caramba, bateu 6,40. Então, por isso que a volatilidade exatamente cai, né? Você está diversificado, você vai ganhar em mais pontas, então você acaba tendo um retorno melhor sem ver esse estresse que teve ali em dezembro de 24, por exemplo. Exato. E eu, particularmente, dando uma dica aí para os investidores, quem quiser acatar, eu acho que um jeito legal de fazer isso é definir um percentual, 15%, 20% eu vou manter sempre dolarizado, e ir fazendo isso ao longo do tempo. Pô, você teve 20% dolarizado, foi um ano que o dólar se valorizou muito, muito em relação ao real. Pô, esses 20 virou 25, 30. Os seus próximos aportes, você vai fazendo na sua carteira em reais, para voltar para os 20, que foi o percentual que você definiu. Né? Então o clássico asset allocation sendo aplicado, é o jeito que faz com que a gente não fique achando, qual que é o melhor ponto para comprar o dólar, né? Porque sempre esse negócio, qual que é o melhor ponto para comprar, qual que é o melhor ponto para vender? Aqui a gente não fica operando o dólar, né? Parece ser uma janela interessante agora por conta desses motivos que a gente falou, né? Fomos ajudados pelo externo e tudo mais. Mas não quer dizer que é o fundo, pode ser que continue caindo. E ter isso do percentual dentro da sua estratégia, na nossa visão, é o que faz a diferença. O mesmo se aplica também para uma posição em bolsa, uma posição em renda fixa. Você tem que definir esse percentual e ir acompanhando isso ao longo do tempo, que ajuda até no psicológico, a você sempre estar comprando os ativos que ficaram mais baratos, né, e vendendo os ativos que ficaram um pouco mais caros. Exato, até porque dificilmente você vai acertar sempre o fundo ou acertar sempre o topo. Você fazendo dessa forma, você não corre esse risco, você não precisa acertar, você vai performar independente. Exatamente. Se no longo prazo todos os ativos que você tem na sua carteira são vencedores, né, nada melhor do que você montar esse quebra-cabeças aí, definindo o percentual que você quer ter em classe de ativo e sempre rebalanceando com os novos aportes, na categoria ficou um pouco para baixo. Tá? Mas como a gente sabe que muita gente também não tem posição internacional, faz sentido começar a olhar para isso se você ainda não olhou. Exatamente, eu acho que hoje, quando a gente começou a fazer esse trabalho, assim, pelo menos 90% das pessoas aqui que estavam com a gente não tinham nenhuma posição internacional. Hoje isso já mudou bastante. Então, claro, a gente está continuando ainda fazendo esse trabalho com todos os clientes, porque de verdade isso aqui é muito importante, a gente já viu que tem impacto e o cliente gosta porque ele vê a performance daquilo, ele vê que aquilo entregou resultado. Então, acho que basicamente é isso. O cara que manda lá para fora, o assessor fica até feliz, porque ele sabe que o cara vai continuar mandando sempre. Então, depois que ele vê essa qualidade, não tem mais volta. Você vai continuar alocando lá fora. Fechado. Matheusão, obrigado pela sua participação aqui. Antes da gente encerrar, pessoal, gostou desse vídeo? Dá um like, se inscreve aqui no canal para a gente continuar postando e tudo mais. Comenta se vocês gostaram, não gostaram. A gente vai continuar interagindo aí com vocês, trazendo novos convidados. Tá bom? Obrigado, Matheusão. Valeu. Obrigado, Mac. Tamo junto. Tamo junto. Pessoal que precisar de alguma ajuda aí exatamente com esse tema, quer começar a diversificar um pouco mais o patrimônio, colocar dinheiro lá fora, vem aqui com a Dom que todo mundo está muito bem treinado para auxiliar vocês com isso. E se quiser falar com o Matheus, ele também tô aqui tá disponível.